Você já pensou em ser convidado para casa de um amigo, uma mansão no campo? E depois de 2 dias da sua chegada, a matriarca da casa, a dona da mansão, morrer de forma misteriosa, de causas naturais ou de assassinato? O misterioso caso de Styles. Eu sou Fernanda Pasquini e esse é o Papo de Rainha. Então, meu povo, vamos falar de um misterioso caso de Styles, esse livro maravilhoso da Agatha Christie. Foi o primeiro livro publicado por ela em 1920. O livro surgiu através de uma aposta que ela fez com a irmã dela, meio que a irmã dela desafiou ela a escrever um livro no gênero de romance policial, e aí surgiu essa perfeição. A Agatha estourou, bombou, arrasou, tá aí até hoje, depois de anos e anos e anos, fazendo história. É uma das maiores escritoras desse gênero de romance policial. Tem milhares de livros publicados, peças teatrais, tem até um jogo dela no PlayStation pra você ter noção de como que a mulher é boa, gente, é maravilhosa. Esse foi o primeiro livro que eu li da Agatha, eu já tinha muita vontade de ler o livro delas, né? Tava um pouco confusa na hora de escolher por onde começar, porque são muitas opções, mas resolvi seguir a ordem cronológica de publicações, porque também nesse livro nós temos a estreia de Hercule Poirot, acho que é assim que se fala, sorry se não for, tá? Que é um dos detetives muito famosos da Agatha, né, o Hercule. E ele vai, em outros livros também a gente acaba descobrindo mais sobre ele, né? A gente vê ele atuando em outros livros aí. Bom, o misterioso caso de Styles. Vamos falar um pouco sobre a história. Não vou dar muitos detalhes pra não dar muito spoiler, porque é um livro que tem bastante detalhes, então eu não posso falar muito, tá? Styles é a mansão, né? Nessa mansão nós temos uma família enorme, nós temos muitos empregados, então é uma mansão que mora gente pra caramba. O Arthur é o narrador desse livro, né? Ele começa narrando toda essa história. O livro começa ele tendo um encontro com o Josh, acho que é Josh, que é um dos moradores da mansão, e ele acaba convidando o Arthur para passar uns tempos na mansão. E assim vai o Arthur lá, né? Eles são amigos de infância, então tinha muitos papos para pôr em dia, digamos assim. Só que depois de 2 dias, nós descobrimos, né, no livro que a dona da mansão é assassinada, né? No começo, a autora deixa um pouquinho aberto se ela foi assassinada, se foi um ataque cardíaco, porque ela começa a passar mal na madrugada. E aí todo mundo na mansão acorda, corre pro quarto dela, e aí ela tá trancada, não tem nenhum jeito de entrar, então eles arrombam lá a porta e se dão lá com a cena horrível dela se debatendo, passando super mal. E aí alguns falam que ela foi envenenada, outros falam que não, ela tá tendo um ataque cardíaco, não tinha ninguém com ela no quarto, não tinha como ninguém entrar e envenenar ela. E aí fazem uma autópsia e descobrem que sim, foi envenenamento. Então o Arthur pede permissão, né, para o Josh, que é amigo dele, para trazer um detetive amigo do Arthur para investigar o caso melhor, que é o maravilhoso Hercule Poirot. O Hercule chega, né, ele é muito engraçado, super modesto, só que não. Ele é muito inteligente. Sabe aquela pessoa que ela sabe que ela é inteligente? E ela usa disso? Tipo, gente, ele é extremamente inteligente, eu fico surpresa. E ele é meio galanteador, charmoso, sabe? Então, eu achei muito engraçado ter as descobertas no livro com ele, né? E aí a gente vai vendo essas descobertas, todo mundo é suspeito, ninguém é descartado, até porque todo mundo poderia ter um motivo, né? São apresentados motivos que essas pessoas poderiam ter cometido crime, ter cometido esse assassinato. A família já estava um pouco bagunçada quando o Arthur chegou, porque, assim, a dona da casa que foi assassinada, ela já era uma senhora mais velha de idade, né? E ela casou com um cara, tipo, 20 anos mais novo que ela. E isso meio que causou um certo desconforto em toda a família. Então eles estavam numa fase meio que de discussões internas, sabe? E aí todo mundo meio que põe a culpa nesse marido dela aí, que foi ele que matou, porque ele era mais novo, ele queria ficar com dinheiro. Só que todo mundo ali também tinha um motivo para ter cometido esse assassinato. Todo mundo, até os próprios filhos dela, que na verdade ela era madrasta das crianças, né? Que na época eles eram crianças.
Só que como ela cuidou deles desde pequenininhos, eles consideravam ela como uma mãe, né? O pai deles faleceram e deixou toda a herança pra ela, e ela meio que dava uma mesada pra eles, e eles moravam junto dela na mansão. Então a gente descobre que todos os personagens têm motivos para matá-la, que todos no fundo tinham um pouquinho de algum problema não resolvido. Uma coisa que me deixa meio confusa é que, assim, o Arthur, no decorrer do livro que ele vai narrando, né, os personagens são chamados muito pelos sobrenomes. E, ai, gente, desculpa, deve ser o meu ascendente em gêmeos, porque eu sou meio lerda em algumas coisas. Mas eu demorava às vezes pra entender de quem que ele tava falando, sabe? Tipo assim, eu tava lendo, aí ele falava lá de um dos irmãos, e como tinha muito personagem, resumindo entre as pessoas que moravam na casa, os empregados, e como eles falavam de praticamente todas essas pessoas, eu não sou muito boa de decorar. Então às vezes eu tava lendo e eu ficava meio perdida pra entender de quem que o Arthur e o Hércules, né, estavam falando. Então isso me deixou um pouco às vezes confusa, mas nada que tenha impedido de entender o que estava se passando, né? Nós temos a última cena maravilhosa com eles praticamente assim, uma sala onde o nosso maravilhoso detetive dá um textão explicando todo o crime, como que ocorreu. A gente vai fazendo essa reconstrução com ele. Por isso que eu acho legal ler livros assim de romance policial, de thriller, porque você vai descobrindo bastante coisa junto do narrador, do escritor, e isso me instiga bastante a continuar a leitura. E aí a gente descobre quem é, né, o verdadeiro culpada desse assassinato. Por incrível que pareça, assim que eu comecei a ler o livro, eu já falei, eu tenho certeza que é essa pessoa. Porque eu sempre faço isso, né, eu vou deduzindo tudo, achando que, tipo, tô abalando nas teorias, e aí na metade do livro a minha teoria meio que foi por água abaixo. E aí depois eu descobri que a minha teoria estava certa, porque na verdade tem várias peças que são pregadas no livro, e se você não prestar bastante atenção nos fatos, você acaba se confundindo em alguns momentos. Mas é um livro maravilhoso, eu com certeza vou ler mais livros da Agatha, esse aqui é o primeiro de muitos. O meu cartão de crédito que lute, porque essa mulher tem muitos livros publicados, se eu for querer ler todos, eu tenho certeza que vai ser bastante investimento, mas livros é um investimento para a alma, né, gente? Então é super válido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse de ler, leiam mesmo, porque ela é maravilhosa. É uma escritora mulher, né, que tá aí depois de tantos anos fazendo história ainda com o legado dela. Agatha Christie, O Misterioso Caso de Styles. Não esqueça de deixar sua curtida, seu comentário, de salvar, de curtir, de mandar pra alguém, de indicar o livro pra alguém. Se você já leu algum livro da Agatha Christie, comenta aqui também pra gente poder conversar um pouco. Este não vai ser o primeiro livro dela, com certeza vai ter outros livros aqui dela nas resenhas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!